Boa noite a todo o grupo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Já há algum tempo tenho tentado ajustar os ponteiros para me juntar ao grupo, às discussões do grupo. E hoje, oportunamente, atendendo o convite de Vanessa, vim me juntar a vocês falando um pouco, não só sobre o meu trabalho, né, na dissertação, mas, digamos assim, as consequências, né, os desdobramentos, o transitar, eu acho que esse é o verbo mais interessante, o transitar desse trabalho na minha prática docente desde então, né? A Vanessa propôs, né, uma discussão a partir da questão das fontes digitais e digitalizadas no ensino de história, porque eu usei delas, né, na proposta que eu desenvolvi. Então, Elisângela me apresentou, inicialmente, realmente, eu comecei a docência lá em Extremóis, em Estivas, na escola da zona rural, mas desde 2021 eu estou agora em Natal, né, na escola da zona urbana, mas com muitas diferenças. Isso a gente, no decorrer da minha fala, eu vou explicitar. Então, eu vou pedir só para quem está no comando, né, passar o slide. Aqui é como eu imagino, né, organizar essa nossa conversa hoje, né? Esse emprego das fontes digitais, na realidade das fontes digitalizadas, né, no meu caso, eu trato ele como um percurso. E aí um percurso que na realidade, a gente pode ver ele como vários ou um percurso que tem várias características, né? Então, vou estruturar nossa conversa hoje aqui em 6 momentos, né? O que eu projetei para usar as fontes digitalizadas no ensino de história, o que quando eu fui para a prática eu julguei mais adequado e, portanto, adequei, né, à realidade, o que eu consegui realizar, o que eu alcancei, o que eu ainda desejo alcançar, tá? Então, vai ser uma transição, né? Um processo de transição. Bem, o que é que eu projetei, né? É o resultado do trabalho da dissertação de mestrado, como boa parte aqui sabe, né? Todos nós que somos oriundos do Prof. História, temos essa característica, a gente faz a dissertação, mas também desenvolve um objeto didático para aplicar, e assim foi, né? Eu tinha muito uma inquietação que era, já desde a graduação com Vanessa, que era a ideia da gente aprender construindo algo, e numa época que era, hoje ainda é muito, mas naquela época para a gente era muito novidade, né? Tanta tecnologia digital, tanta plataforma, como é que a gente não usava isso para produzir conhecimento histórico, para aprender e para ensinar? Então, isso era uma inquietação que eu já, digamos assim, abordava desde a iniciação científica no ensino superior, né? Iniciação científica não, perdão, iniciação à docência, e que eu levei para a educação básica, né? E quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, fui pesquisar como fazer, como aplicar isso na educação básica. Então, tenho também o referencial, trago também como referencial para isso as contribuições do Peter Lee, né, com a ideia da literacia histórica, e a Denise Braga, que trabalha a perspectiva do multiletramentos digitais, né? Então, a minha ideia era o quê? Resumindo, a partir desse referencial, em uma só prática, conseguir proporcionar ao aluno o letramento histórico e o letramento digital, né? Indissociável um do outro. E a maneira que eu vi foi: vamos usar fontes digitalizadas, dentro da perspectiva da metodologias de aula que a Isabel Barca propõe, que é a aula oficina, né? Que a gente divide praticamente as aulas em 3 momentos. Um momento em que você
lê e interpreta fontes históricas, um momento em que você contextualiza e problematiza essas fontes históricas à luz de referencial historiográfico, e um momento em que você produz uma narrativa, não é, histórica ou sobre a história, a partir dessas fontes. Então, assim eu fiz, né? E tudo isso para desenvolver o que o Jorn Risse chama de a competência narrativa, né? Que é essa capacidade do estudante de, a partir da história, conseguir orientar a sua ação no tempo, sua ação humana, política, enfim. Bem, como que eu propus isso, né? Uma longa sequência didática, um bimestre, na realidade 32 aulas. Eu tinha uma realidade que estava numa escola rural, muito pequena, que não tinha laboratório de informática, mas que tinha mais de 2 aparelhos eletrônicos digitais por aluno. Tinha, acho que mais de, agora não me lembro exatamente, na dissertação está lá, por volta de 300 computadores, que era um projeto que eles tinham tido, um computador por aluno, e ainda 40 tablets. Então, isso me inquietava muito, né? Esse material lá fenecendo, né? Ficando obsoleto, os alunos tinham uma demanda para usar isso, era necessário saber utilizar, e estava lá e ninguém fazia nada, e isso me inquietava também, né? Então, a ideia era usar esses aparelhos dentro dessa proposta que eu desenvolvi, em sala de aula, para a gente poder ler as fontes digitalizadas e depois produzir as narrações, né? As narrativas sobre elas. Então, basicamente, eu elenquei quatro eixos, né? Temáticos, um que era social, outro questões econômicas, enfim, tá no e-book aí, qualquer hora a gente mostra, né? E para cada um desses eixos tinha uma fonte histórica, tinha um texto referencial sobre o assunto, e tinha também uma ficha de análise da fonte histórica e uma ficha orientando a construção da narrativa. Então, era como um rodízio, né? A gente ia fazer um rodízio de ações. Cada momento a gente lia, depois interpretava, depois contextualizava. Pronto. Aqui a gente tem um e-book, né? Era a partir da história da colonização da América Portuguesa, isso com ênfase na história local de Extremóis, já que Extremóis tem origem no aldeamento indígena, né? O aldeamento de São Miguel do Guajiru. Então, pode passar aqui, por gentileza. Esse foi o resultado, né, da dissertação em que eu, digamos assim, esquematizo melhor a minha proposta, né? Pode ir passando aí que eu dou um... Pronto, aqui tem o primeiro eixo, né, que é uma introdução, uma discussão, né, sobre apresentando como é. Pode passar, para a gente ir para o eixo 2. Aí aqui, né, o Dinâmicas Indígenas ante a Colonização, que é o que eu vou falar mais com vocês daqui a pouco. Aí cada eixo desse tem a proposta, né, de leitura de fonte, de interpretação, e um roteiro para produzir uma narrativa. Eu propus no e-book 3 tipos de textos, né? Um que seria um conto, em que eles fariam o esforço de contar, fazer uma história sobre como seria nesse período, a partir das fontes históricas analisadas. Outro que seria um diário, então eles fariam um exercício de alteridade, de se colocar no lugar dos agentes históricos estudados e narrar, né, como se estivesse escrevendo um diário. E, por fim, um que seria uma carta aberta, né? Pode continuar, Maju, por gentileza, só para a gente ver.
o eixo 3, que é Economia e Sociedade Colonial, e eu acho que tem o 4. Sim, talvez quem tiver lido a dissertação já até conheça, né? Política e Administração. Baixa só um pouquinho, Maju, por gentileza. Aí aqui tem a metodologia explicando. Na próxima página, Maju. Mais um pouquinho. Aí tem esses itens, né? Esses itens são interativos. Você clicando nele, você consegue ir para a fonte histórica, para o texto que ajuda na problematização, na compreensão contextualizada, né? Isso. O texto didático ele tanto explica, né? Tanto traz um referencial historiográfico sobre a discussão, como ele traz também, olha que situação, né? Eu tive que fazer isso. Uma orientação sobre o gênero textual que eu propus que eles construíssem, né? Porque, assim, a gente sabe que não adianta só dizer faça, eles não vão conseguir fazer se você não explicar, não trouxer um exemplo. E aí, só para a gente ver, Maju, pode baixar as fichas, né, que eu construí para basear essa análise, né? Pode baixar. Pronto, aqui a gente tem a primeira ficha, né? Não, é um exemplo a descrição do tipo de ficha que a gente vai ter, né? Uma ficha para interpretação de fontes históricas, ficha para o estudo dirigido, que era para ajudar na compreensão contextualizada, e aqui uma ficha para a elaboração do roteiro e produção da narrativa. Vamos ver só essa primeira, que é o que eu vou me deter mais depois, em seguida, né? Aí aqui eu pergunto, né, a origem desse material, a data, a autoria, o tipo de fonte, o material, digamos assim, a informação intelectual que ela oferece, agentes históricos citados, várias questões que dão, digamos assim, o estímulo para o estudante conseguir fazer a análise da fonte, né? Então, vai desde questões mais simples, mais superficiais, até questões mais profundas. Então, a gente vê que tem, por exemplo, onde está guardado, né, que era para ele dizer que era lá, vai estar lá o arquivo histórico ultramarino, por exemplo, até possíveis disputas e interesses sociais, econômicos, políticos que são apresentados na fonte. Bem, isso foi o que eu propus, né? Podemos voltar para o slide. Isso foi o que eu propus, assim, bem rapidamente, para o projetado, né? Para fazer na dissertação. Bem, o que é que eu, quando já em uma outra escola, com uma outra realidade, o que é que eu readequei para fazer, né? Adequei. Então, eu já abri mão de tentar fazer num bimestre, não ia dar, então fiz uma sequência didática mais curta, de apenas 2 semanas, 8 aulas, né? Isso para uma turma de 7º ano, né? Com o mesmo assunto, a América Portuguesa, mas só a partir de um daqueles aspectos, um daqueles muitos aspectos que eu listei lá, né? Que lá no e-book eu chamo de dinâmicas indígenas ante a colonização, aqui eu coloquei indígenas e a colonização da América Portuguesa. Aí já não mais com aparelhos móveis para levar para a sala, e sim para a gente ir para um laboratório de informática, porque nessa escola que hoje eu leciono, a gente tem essa felicidade de ter um laboratório muito bem equipado, um laboratório com regente, que é muito importante, né? E na proposta que eu fiz na dissertação, eu trazia a questão de atividades e encontros remotos. Aqui
eu já abri mão disso, foi só para encontros e atividades presenciais, com trabalho em dupla, e eu não fui fazer toda aquela quantidade de propostas de análise de fontes, de temáticas e de gêneros narrativos, né? Como eu queria fazer só de um dos aspectos, eu coloquei a mesma tarefa, com o mesmo objetivo, com a construção de um mesmo gênero de texto narrativo para todo mundo. E aí, assim, 8 aulas, né? Vamos para o realizado. Na primeira aula, eu fiz em sala, então aquela aula expositiva, né? Sobre a organização dos povos originários aqui, o contato com os diversos agentes da colonização, os diversos interesses, e depois organizei as aulas no laboratório, né? A gente tem 20 computadores, consegui botar 2 por computador, isso é uma imensidade de gente, é bastante difícil, mas fomos, né? E aí, assim, a minha ideia era a gente ler, interpretar, depois criar, né, fazer uma aula de leitura, outra para contextualizar e outra para fazer a narração, né? Concluindo, portanto, as 8 aulas que eu tinha previsto, porque cada aula, 2 horários, né? Concluindo, portanto, as 8 aulas que eu tinha proposto. Mas o que é que aconteceu, né? Eu quis dar um grau de dificuldade, mas também de entusiasmo, e no lugar de oferecer a transcrição da fonte que eu próprio tinha realizado, eu peguei o link, né, que está disponível a partir da hemeroteca da Biblioteca Nacional e disponibilizei para eles e pedi para eles fazerem a transcrição, né? Porque aí eu acho que a gente tinha diversas oportunidades de usar e realizar com bastante proficiência as práticas do letramento histórico digital, porque você ia conseguir usar a lupa para aumentar, para diminuir, ia conseguir usar um Word para fazer o registro da transcrição, e alguma dúvida de algum termo, você ia poder fazer a busca no navegador na internet. Então, eu achei oportuno a fazer dessa maneira. Bem, o que aconteceu foi que ficamos só na parte da leitura e da transcrição, né? Acabei gastando 2 aulas com eles para fazer a transcrição. Enfrentamos algumas dificuldades. Em que sentido? Muitos dos alunos no fundamental têm um problema com e-mail, né? Tem vários e-mails, mas não sabe a senha, não tem costume de andar com pendrive. Então, teve trabalho que foi feito, além da dificuldade, claro, da transcrição, embora essa fonte seja bastante boa, não é muito difícil não para transcrever. Já já a gente projeta ela. Além da dificuldade da transcrição, a dificuldade de salvar o trabalho, né? É claro, isso também é uma questão de letramento, né? Mas aí a gente tem níveis, né, de proficiência em letramento digital. Então, teve muito trabalho perdido, teve gente que salvou no computador, mas não levou, não enviou por e-mail. Então, teve gente que teve que refazer trabalho. O resultado, né? Não conseguimos produzir nenhuma narrativa, ficamos só na transcrição das fontes. E na última aula, que deveria ser para a gente produzir as narrativas, na realidade o que a gente fez foi socializar o resultado das transcrições dos grupos. Inclusive eu compartilhei a minha, né? Então foi bastante interessante, porque aqui não é assim, isso aqui está diferente no meu. São as dificuldades que os historiadores enfrentam, né? Então,
Aí que tá, a gente enfrenta uma montanha russa de, de ânimos, né? Porque você vai desde o menino que fica fascinado com ver uma fonte histórica, entender, né? Materializar aquela compreensão. Nossa, isso que é uma fonte histórica, né? Porque, embora você diga, ó, o seu caderno, o seu livro didático, um bilhete, é uma fonte histórica, mas para ele, se não for uma coisa do passado, bem distante, eles não materializam, né? Então, a gente vai desde esse entusiasmo, o entusiasmo de conseguir transcrever as primeiras palavras, até você começar a resistir e a desistir conforme as dificuldades aparecem, né? E aí é quando começa a surgir os questionamentos. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que que isso é importante, né? E aí é onde a gente tem que entrar e falar, não, é para você entender que aquilo que a gente está falando lá, explicando, aquele texto que está lá no livro didático, aquilo não veio do nada, aquilo não caiu das nuvens, aquilo não é uma mera ficção, né? Aquilo tem base factível. Então, e é isso aqui que a gente está vendo e é isso aqui que a gente vai analisar. Então, esse eu acho que é um ponto muito positivo do letramento histórico que essa atividade proporciona, né? Até como eu coloco em algum momento aqui dessas reflexões no slide, né? O alcançado, né? Se puder passar, Maju. Ele proporciona isso para o estudante ter a compreensão do que é uma fonte histórica, ter a noção de onde se origina, né? De que se origina esse conhecimento que a gente está compartilhando com eles, está chamando eles, como numa atividade dessas, a construir. Então, isso é um grande objetivo da parte, digamos assim, do letramento histórico alcançado. Da parte do letramento digital, o uso desses recursos, embora devo dizer que os textos que eram para ficar, como a gente tem a expectativa, compartilhado na nuvem para depois o menino entrar e editar, nada disso aconteceu. Na realidade, foi no bom e velho papel, no bom e velho caderno, né? Mas naquele momento que estavam usando os computadores, usando o material lá, muito bom, por sinal, da hemeroteca, de aumentar, de diminuir, até de selecionar, estavam sim sendo treinados, né, em ações de letramento digital. E, claro, a parte atitudinal da colaboração e significativo que, embora não seja uma narração com o que a gente espera manifestando as compreensões deles da história, os argumentos e explicações que eles acham oportunos, mas que também tem a escrita deles, a produção deles, né, a compreensão expressa de alguma maneira nas transcrições. E, para não me estender mais, né, para a gente começar a poder conversar aqui, alguma coisa que tenha ficado nebulosa na minha fala. O que é que eu desejo, né? A gente tem uma janela, né? Essa minha proposta, ela pode ser aplicada a outros objetos de estudo, né? Pode passar o slide, por gentileza. Mas aí eu tenho que fazer a construção de tudo isso, né? Então, assim, pelo menos eu quero ver se a gente bota em prática o máximo possível, né, lá na escola, o que eu planejei, né? Então, eu almejo, né, conseguir aí no próximo ciclo, né, que é na próxima discussão, próxima oportunidade que tiver para discutir a América Portuguesa com as turmas, fazer mesmo de fato, se não o bimestre todo, mas concluir uma sequência toda, né, de leitura, de interpretação, contextualização, problematização e produção de narração, e fazer mais de uma sequência dessa, né? E, sobretudo, o que me empolga bastante, né, a possibilidade de depois fazer a análise, né, a reflexão sobre, aí para trazer o Rissen mais uma vez à baila, né, os tipos, não vamos falar de consciência histórica, porque eu acho
embora o Rissen fale, né, disso, mas eu acho que geram sempre uma confusão. Os tipos de argumentação, né, porque é isso que é a consciência histórica, os tipos de argumentação que os alunos expressam nessas narrativas, né, e os estilos deles. Então, produzir essas narrações para poder analisar algo mais profundo, né, da compreensão, da cognição histórica deles, né. Então, gente, é isso. Aqui tem umas referências que eu trago, né, para quem quiser dar uma lida, né. Tem eu mesmo, estou me citando eu mesmo, me desculpem, mas eu acho que é importante, né. O Danilo Silva, que, assim como a Elis falou agora mais cedo, né, que deu uma lida na minha dissertação, ajudou. Danilo Silva, para mim, foi essa pessoa, né, também. E aqui o referencial que acho que muitos de vocês já conhecem, né, do Jorn Rissen, da Barca, da Braga, do Peter Lee, enfim, que são textos que eu acho que sempre vale a pena a gente dar uma observada, né, para quem já conhece, reobservar, e para quem não, dar uma lida neles, né? Gente, é isso. Estou disponível para a gente trocar umas ideias. Espero que tenha me feito compreensível. Estou chegando do trabalho, então me perdoem se falei alguma coisa enrolada, se soei incompreensível a vocês. E muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela escuta. Nós que agradecemos, assim, a sua fala foi límpida, muito objetiva, assim. Gostei muito da forma como você estruturou a apresentação, né? A gente tem lá, o que a gente planeja, mas quando a gente vai para a realidade da sala de aula, a gente vê como é que a coisa funciona. Gente, estamos abertos agora para dúvidas, algum questionamento, esclarecimento, que porventura tenha ficado, vocês podem levantar a mãozinha, escrever no chat, indagações para o Danilo. Enquanto você... Alguém? Tinha escutado um barulhozinho. Então, eu vou ser a primeira da fila. Vou abrir aqui os trabalhos. Eu li a sua dissertação, né? Ela me ajudou muito, assim, ainda não tinha definido o que eu ia pesquisar, foi no primeiro ou no segundo semestre, quando os professores solicitam que a gente faça uma prospecção no repositório do CAPES, né? E encontrei a sua. Eu também me interesso pelas tecnologias, e o meu trabalho ele foi na questão dos multiletramentos, e teve também a construção de narrativas históricas. Então, eu me preocupei muito com a forma como os alunos eles tinham dificuldades com questões de leitura e escrita. Aí você fala que utilizou documentos coloniais, né? Assim, que tem uma gramática, que tem uma forma própria de escrita, de um português mais arcaico. Assim, eu quero saber como é que foi esse desafio de trabalhar com essa documentação, de fazer a transcrição, né? Paleografia, para mim, era muito complicado. Até hoje eu tenho muita dificuldade com fazer essa transcrição. Então, eu imagino que você aplicou com alunos do 7º ano, né? Assim, como é que a articulação deles com a linguagem, né? Se eles têm uma boa proficiência em leitura, em escrita, como é que você sentiu as dificuldades nesse sentido com desses alunos? E outro questionamento é se você não viu a possibilidade de fazer um trabalho interdisciplinar, por exemplo, com o professor ou professora de língua portuguesa, que poderia trabalhar também, aí você falou que colocou lá o exemplo, o que é uma carta, o que é um diário, né, um conto, de chamar esse professor, essa professora, para colaborar com você, porque eu também senti algumas dificuldades, né, em questões específicas do trabalho dos profissionais de língua portuguesa. Se você pensou ou se não dava para fazer isso na sua realidade escolar. E assim, me chamou muita atenção quanto você é sortudo em trabalhar em escolas que têm essa estrutura, esses recursos materiais. Porque na minha, foram 4 computadores, 4 notebooks, sendo 2 meus, para poder executar
o meu produto. Então, assim, eu fiquei babando, assim, meu Deus do céu, como assim? Uns com tantos, outros sem nada. Era isso, Danilo. Bem, eu acho que eu posso começar a responder e, a partir daí, qualquer questão que o pessoal tivesse, animar, né, a gente conversa. Eu vou importunar a Maju mais uma vez. Aí na página 9 do e-book, alguém está perguntando alguma coisa aqui. Produção, por gentileza, observa aí depois. O Rubens, ele perguntou, por gentileza, qual o alcance que tu esperas da tua solução mediadora de aprendizagem? Tá bom. O alcance esperado para a sua solução mediadora. Tá. Sim, eu estava falando para a Maju, página 9, Maju, aí nesse item fonte, se você puder clicar, aí ele vai levar para um link, aí esse link vai abrir um documento, na segunda página do documento, isso aí, fontes, isso, a segunda página. Pronto. Essa daqui, apontando com a caneta para a câmera, essa daqui, não sei se dá para dar um zoom, Maju. Essa daqui foi a fonte que eu trabalhei com os meninos, né? Essa é uma transcrição minha, né? Eu quem fiz essa transcrição paleográfica. É uma fonte, assim, né? A gente que é historiador tem que ter muito cuidado, né? Para não sair comprando as fontes, né? Ser engabelado por elas. Mas é uma delícia essa fonte. Para mim não tem outra palavra que melhor defina, né? É um religioso da Companhia de Jesus, chefe do aldeamento de São Miguel do Guajiru, escrevendo para a Vossa Majestade, em Portugal, dizendo que precisa de mais terras, pelo menos uma légua, porque os indígenas estão padecendo de falta de mantimentos, porque as terras estão muito cansadas e cheias de formigueiro, enfim. Isso é só uma parte do requerimento, né? Ao lado do requerimento, que eu vou pedir para a Maju clicar, a gente vê o requerimento e uma espécie de encaminhamento do requerimento pelo chefe. Agora eu não me lembro exatamente o nome da autoridade, mas ele enviava o requerimento para essa pessoa de Pernambuco e esse chefe enviava para o rei, né? Isso, Maju, aqui ao lado. Essa primeira coluna, foi essa primeira coluna que eu pedi para os alunos transcrever. Qual a dificuldade com o português, né, da fonte, né? Elis, né, se me permite falar assim. Muita dificuldade a gente teve, principalmente com as abreviações, né? Então, as abreviações foi uma grande dificuldade. Aí eu tinha que chegar junto mesmo, porque senão não saía. Abreviações, a estrutura, como é construído, né? Não sei se é sintática que fala, enfim. O jeito que a gente constrói os termos organiza. Então, eles tinham muita dificuldade, né? Porque às vezes desloca o sujeito, enfim. Então, eles tinham um pouco de dificuldade nessa compreensão, né? E aí, isso era um problema. Somado, claro, à questão da transcrição paleográfica. Mas aqui está bem limpa, a gente consegue fazer uma leitura, algumas poucas palavras que não compreende, né? Então, era sempre aquele trabalho de formiguinha, né? Praticamente, o pegar na mão, a diferença que faz, né? E aí, para chegar numa outra questão que você falou, da estrutura, né, das escolas. A diferença que faz, você tem um laboratório que tem regente, né? Então, a professora regente, quando viu isso, já correu, já pegou um projetor, e aí a gente projetou do computador do regente essa fonte. Então, eles estavam
com ela no computador, mas também eu estava projetado, e aí isso auxiliava muito. Agora, sobre a questão da estrutura, assim, lá em Extremóis, era muito equipamento, mas não tinha realmente uma estrutura que viabilizasse. Porque, por exemplo, a conexão não era boa, né? A conexão não era boa. Então, eu propus, mesmo já sabendo da dificuldade que eu teria para elaborar lá em Extremóis, se eu fosse fazer, mas, assim, com a expectativa de que um dia essa rede melhorasse, né? Mas a conexão não era boa e também, assim, a estrutura para carregar esses aparelhos, né, remotos, ela estava em parte avariada. Então, tinha essa dificuldade. Tem uma discussão, né? Tem um monte de gente aí, um monte de texto, um monte de gente que até hoje discute se era bom ter laboratório, se era bom ainda ter aula de informática, ou se ficasse mesmo assim, como diz, né? Transversal, né? Para todo mundo fazer e ter responsabilidade. Eu acho que é muito bom todo mundo fazer e ter responsabilidade. Mas eu acho que é bom ter o local que sirva de referência e ter o profissional que auxilie. Pelo menos das experiências que eu tive, tem sido mais confortável, tem sido mais proficiente, com o laboratório, com o regente, tendo aquele lugar de referência, sabe? Enfim. Então, era essa fonte, nessa primeira coluna. Aí a gente gastou mesmo 2 aulas, 2 encontros de 2 aulas, né? 4 aulas. Mas foi bacana, porque por que eu escolhi essa fonte, né? Isso é uma outra questão que fica, né? Quando eu fui produzir a proposta, eu abri o site da Hemeroteca Nacional e fui fazer as buscas, né? E aí busquei por Extremóis, que na realidade era mais próximo da grafia de extremos, e Guajiru. E aí resultou uns 30 documentos, né? E eu tive que ir selecionando. Os documentos que eu selecionei porque eu achei que eles eram bastante demonstrativos. Eu tentei, no caso, né, priorizar o demonstrativo dos vários grupos sociais em questões e dos interesses em disputas expressos nessas fontes, né? Então, essa, por exemplo, eu acho uma riqueza, porque é um sacerdote que é de um grupo social, falando, em teoria, pela defesa dos interesses de outro grupo, que é os indígenas, e se dirigindo a um outro grupo, né, que não estava nem na colônia, estava fora. Então, eu acho que esse tipo de fonte é muito rica para a gente explorar essas, essas questões de fundo, né? Ou seja, os interesses que estão por trás da construção, por exemplo, de uma fonte do discurso que ela expressa. Então, acho que isso era muito profícuo, dava muito pano para manga. Dava não, dá muito pano para manga para a gente explorar, sabe? Então, isso é que justificou minha escolha. Esse tipo de discussão que eu estou trazendo aqui, eu não consegui botar na dissertação, porque quando a gente está produzindo, né, aqui tem muitos mestres, né? A gente sabe que tem muita coisa que é oportuna, mas dentro do texto que a gente está construindo, acaba ficando sem espaço, né? Porque se a gente for falar tudo, não acaba nunca, né? Enfim, a possibilidade de trabalho interdisciplinar. E essa é uma questão muito boa. Quando eu estava elaborando a proposta, eu fiquei pensando isso, sabe? Que na própria dissertação, no próprio e-book, eu era para ter colocado uma discussão, um tópico, uma sugestão de como fazer esse trabalho interdisciplinar. Não fiz, realmente, confesso que era mais uma seara para enfrentar, não estava, como dizer assim, com tempo, né? E com espaço também.
mas existe sim uma grande possibilidade de fazer esse trabalho interdisciplinar. Depois que eu adequei e tentei fazer agora na escola de Djalma Aranha Marinho, eu também fiquei com isso. Nossa, cometi o mesmo erro. Mais uma vez, não chamei um colega para fazer junto. Se tivesse chamado, teriam sido mais aulas. Mas aí aquela questão, depende muito da disponibilidade do colega, né? Tenho colegas ótimos, mas não senti muita abertura. Mas sim, existe, com certeza, uma grande possibilidade para fazer esse trabalho e para fazer essa reflexão. É uma questão que, de volta e meia, eu fico pensando, nossa, não abordei nada disso, nem na questão teórica, nem nas práticas que tentei fazer. Mas está por se realizar, né? Podemos listar entre as coisas desejáveis de se fazer. Agora, eu vi que o colega que perguntou sobre o alcance, depois ele fez um outro comentário. Mas você sabe dizer, Elis, o que foi? Não, ele pediu desculpa porque ele está podendo fazer a pergunta oral porque ele está sem o microfone. Tá. O alcance para a minha solução. Bem, não sei se eu entendi. Vou responder como eu entendi. Qualquer coisa, se não responder a contento, aí você me diz, viu, colega? Para a minha solução de mediação. É assim, é aquela questão. Eu acho que sempre vai alcançar inicialmente, né, aquele grupo com que você está trabalhando, né? Que geralmente a gente sabe da nossa realidade, uma turma com alguma coisa entre 35 e 40 alunos. Mas isso tem um potencial muito grande de se espalhar para as outras turmas, para outras disciplinas. Quando você começa a fazer, tende a envolver, né? E, então, assim, em números de pessoas, eu acho que ele tem essa limitação da turma que você trabalha. E outra coisa, por exemplo, eu tenho seis turmas. Para fazer isso aí com 6 turmas, se elas não forem da mesma série, fica praticamente impossível, porque, pelo menos com a carga que a gente tem de trabalho, fica difícil. Se você tivesse 6 turmas, tudo de 7º ano, legal, dá para fazer. Agora, se você botar de 6º, 7º e uma que eu tenho, que é multisserial, que é 6º e 7º, se não for sobre o mesmo, digamos assim, assunto, se não for o mesmo planejamento, mesma proposta, pelo menos em base, você não consegue, né? Eu não consegui, pelo menos, né? Então, tem essa questão, porque é bastante trabalhoso, a questão que falava, né, da aprendizagem significativa e das metodologias de aprendizagem ativa. Gente, isso consome muito mais tempo e requer muito mais atenção e energia do professor do que os métodos mais conservadores, né, para não falar tradicional. Enfim, então, acho que geralmente ele fica ali restrito à turma que você está trabalhando. Eu acho que 1, 2 turmas dá para fazer uma proposta dessa, trabalhar ao mesmo tempo, sendo, né, a partir do mesmo objeto de estudo. E, por um outro lado, continuando a resposta, né, que alcance, o que é que eu espero de mudança no meu estudante a partir, né, dessas práticas. Eu acho assim que expectativas mínimas, né? Vamos lá. Isso que a gente já conseguiu, que eu falei que conseguiu, só de você ter o contato com a fonte. Quer dizer, você entender, é uma questão de letramento histórico muito importante, você entender que o conhecimento histórico vem de algum lugar, que não é uma mera ficção, que não é mera opinião. Isso assim, é uma questão, acho que muito importante, é um valor que o meu trabalho e trabalhos desse tipo trazem,
porque a gente sabe o nível de disputa, os níveis de disputas que existem hoje sobre a história, muito grandes, e gente achando que não, história é só uma opinião, só uma ficção. E não é assim, né? Ela tem uma base factível, tem sim uma parte subjetiva, mas ela não pode fugir do factível, daquelas fontes lá. Então, esse eu acho que é um primeiro grande alcance, um primeiro grande aspecto de letramento digital que a gente consegue trazer, alcançar nessa mediação, né, com os nossos alunos que participam desse tipo de metodologia. E em termos do letramento digital, né, eu acho que a questão de você estar de frente para uma máquina e usar ela como uma ferramenta e não só como uma coisa lúdica e não só eita, vou usar essa coisa maravilhosa como se fosse uma máquina misteriosa de segredo que vai trazer muitas possibilidades. Quer dizer, você ter ela ali instrumentalizada para uma tarefa específica e você conseguir, por exemplo, acessar o link e ver lá no site da Hemeroteca Nacional essa fonte, isso também para mim é um grande alcance, uma grande conquista em termos de letramento digital que a gente consegue, né? Aumenta, ou seja, o nível de consciência, quer dizer, isso não é uma caixa mágica, né? É uma ferramenta, como é um lápis, como é um caderno, tá? Então, eu acho que o que eu tinha para contribuir, se eu entendi bem, né, na questão do alcance, é mais nesse sentido. Então, gente, muito obrigada pela presença. Agradecemos ao Danilo pela discussão maravilhosa que ele trouxe hoje aqui para o nosso grupo. Agradecemos a participação de todos e bom feriado. Até a próxima discussão, até o nosso próximo encontro. Gente, obrigado, espero estar com vocês aí numa próxima situação, né? E até me engajar nas discussões do grupo, tá? Muito obrigado mais uma vez pela escuta, espero ter contribuído. Acho que estou em algum grupo que vocês estão. No Telegram, né? Qualquer coisa, dá uma olhada lá, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia, tá bom? Elis, vamos nos encontrar a qualquer hora dessa aqui, né? Pela região metropolitana, trocar umas ideias, gente. Nos eventos da vida, nas atividades sindicais, alguma coisa assim, tá? Um abração, gente. Obrigado. Boa noite, bom feriado.